Olha, professor Carlos Neto, boa tarde e bem-vindo. Tem aqui uma bolachinha se quiser, mas se calhar aguardamos pelo final da nossa conversa, não é? Agradeço. Olha, muito obrigada por estar connosco. Muito boa tarde, Tânia, muito obrigado. Não imagina o gosto que tenho em tê-lo aqui. Não consegui devorar o seu livro na íntegra, mas falta muito pouco tempo, a partir do momento que ele me chegou aqui à RTP, porque eu já tinha ouvido a sua entrevista em 2015, que foi tão perentória e tão tchanã, que acabou por ser das entrevistas mais ouvidas de sempre. E por isso é muito importante. Eu estou a falar do professor Carlos Neto, que é professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. Por isso não é alguém que vem cá dizer que as crianças precisam de brincar. É alguém que sabe o que diz quando diz que é urgente que as crianças voltem a brincar. Um grande aplauso para o professor Carlos Neto. Bem-vindo. Bom, tem todo o tempo do mundo para falar, não tem todo o tempo, mas quase. Mas, dada a sua experiência de 40 anos ao serviço das crianças, o que é que tem vindo a notar com o passar dos anos e das décadas? Tânia, essa é uma boa pergunta e é o espírito e a razão porque senti necessidade de escrever este livro ao fim de uma carreira, visto que em março me ausentarei da Academia por estatuto reformado. Mas, de facto, o que eu observo nas últimas décadas é um declínio, uma decadência do tempo e espaço para as crianças brincarem de forma livre. Significa que há, de facto, uma ausência progressiva de disponibilidade dos adultos, principalmente dos pais e também no tempo escolar, de as crianças terem tempo livre para serem crianças. Ora, nós hoje temos, em muitas circunstâncias, não são todas felizmente, temos crianças que não têm a oportunidade de viver a infância, que são crianças sem infância. E é urgente, de facto, o tempo para brincar e serem ativas. Certo. Ser ativo significa que tem que mexer o corpo. Porque o que acontece é que elas estão demasiadamente aprisionadas. Estão reféns de Salas de aula. Salas de aula. E de agendas. E de agendas. Agendas muito pesadas, muito extensas, com currículos muito intensos e, de facto, com uma escola a tempo inteiro e com o trabalho dos pais, resta-lhes muito pouco tempo para, de facto, poderem desenvolver-se de forma harmonizada, de forma adequada. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que merecem uma certa referência. Uma delas é, de facto, estarem muito confinadas no meio escolar e ainda mais com uma expectativa de que elas vão ser muito boas do ponto de vista de aquisições académicas. Uns grandes doutores, uns grandes engenheiros. Exato, e depois esquece que o corpo é fundamental. O corpo veio ao mundo para se mexer, não é? Como nós estamos sentados. Exatamente. Não é? E isso significará que não podem estar confinadas, não podem estar prisioneiras, não podem estar muito tempo sentadas. Isso não é a natureza da criança. E a verdade é que nós dizemos isto e sabemos o que estamos a dizer, mas na realidade basta olhar depois para a própria motricidade das crianças hoje em dia. Essa é outra inferência que faço da minha experiência, é que elas estão a perder progressivamente mais competências motoras. Eu tenho crianças que têm dificuldade em saber correr, saber andar, saber saltar, trepar às árvores. O meu marido é professor de judo e diz que tem crianças no primeiro ciclo que, efetivamente, eu li-lhe a frase que o professor disse. Sim. Há crianças do primeiro ciclo, ou seja, com 7 anos, 8 anos, que não sabem dar uma cambalhota. E ele disse, é verdade, eu tenho crianças dessa idade que não sabem dar uma cambalhota. Exato, há certo tipo de habilidades motoras, certo tipo de agilidade do próprio corpo, perícias do próprio corpo, que estão em profunda decadência. Quer dizer que nós estamos a viver uma transição que é muito perigosa em termos de criar um sedentarismo infantil que se vai pagar muito caro em termos futuros. Com esta pandemia agravou-se. Claro. Eu, quando regressei agora à escola para trabalhar com os meus alunos da universidade e crianças, porque trabalho em conjunto, o que eu verifiquei foi uma grande necessidade de eles voltarem para brincar com os amigos, por outro lado estar com os professores, e foram confinados dentro da sala de aula, sentados, quietos e calados, sem terem a oportunidade muitas vezes de ter intervalos. Ora, isto é um pouco lamentável naquilo que é, de facto, a vivência de infância. Mas diria que esse sedentarismo é tão complicado, essa inatividade física, esse analfabetismo motor que se está a instalar, não é? Que depois tem complicações muito fortes no futuro, até mesmo no sucesso escolar. Nós sabemos que nós estamos só a falar da obesidade, que essa é óbvia e notória. Sim, mas depois há questões relacionadas com a ansiedade, com a depressão. O que eu verifico, por exemplo, para além de existir mais excesso de peso, elas geram com mais vieram todas as crianças mais tiveram uma regressão do ponto de vista motor.
O que é que isto significa? Que tiveram muito tempo paradas, no tempo de confinamento, com muito sedentárias em casa, muito ecrã lúdico, não é? E isso criou, de facto, uma agitação motórica que se nota e que elas têm dificuldades em exprimir, dificuldade de concentração e, por outro lado, há aqui uma questão que me parece ser muito preocupante, que é estar-se a instalar uma espécie de falta de autoestima por existir uma ansiedade de separação dos corpos, de afastamento, de não se poderem abraçar, tocar. O contato físico é um elemento absolutamente essencial na vida das pessoas, na vida principalmente das crianças. Não é? Perseguir, ser perseguidas, lutar, roubar, etc. Isso é fundamental. Esconder, apanhar. Exatamente, como da mesma maneira em casa os pais têm que brincar muito com os filhos. Claro. Brincar às escondidas, brincar às lutas. E isso está em decadência completa. Parece que houve um apagão na cabeça dos adultos, um apagão na cabeça dos pais. Parece que já não se lembram que foram crianças também, não é? A Tana tem filhos. Tenho 2. Um com 7 anos e outro com 5. É fantástico. Tem ali um mar de possibilidades. E são fins de semana muito animados, eu diria, professor. muito animados mesmo. Mas, por isso é necessário e urgente, com esta decadência que se observa há largos anos, nós temos uma situação muito complicada no posicionamento europeu e mundial no que diz respeito à taxa de sedentarismo e também de obesidade e também de competências motoras. Isso significa que nós temos que reanimar tudo isto. Aproveitar este tempo de pandemia para reinventar a família, a escola e a comunidade, para tornar as crianças mais ativas, mais participativas. O professor tem uma frase extraordinária que é: hoje em dia, e isto é assustador, mas é verdade, subir a uma árvore é uma atividade radical. Há pais que têm medo, aliás, que até dizem: tu não vais subir a árvore, era o que mais faltava agora subir a árvore. As crianças têm que subir às árvores, claro, não é? Claro que têm. E têm que se sujar, e têm que se amarrotar, e rasgou, não faz mal, coisa só. Criança saudável é aquela que tem os joelhos suados. E hoje, quando olho para as crianças, têm os joelhos todos limpos. São imaculadas, não é? Exato. Estão todas lindas, boas para o Instagram. Exato. Não há uma nódoa, não há nada, tudo para as redes não sociais. Não podem chegar com um grão de areia à casa, não podem chegar sujas, etc. Que coisa mais maravilhosa para uma criança que é brincar à chuva, no meio da lama, como acontece nos países da Norte da Europa, que têm situações muito mais austeras do ponto de vista climatérico. Nós temos um país lindíssimo, fantástico, com um dia de sol, temos 365 dias por ano em que chove muito poucos dias, e está tudo fechado em casa e quando cai um pingo vai tudo para dentro. Mas agora temos que falar aqui de uma coisa. Este livro não foi escrito por causa da pandemia. Não. Quando nós dizemos estamos todos em casa, nós estamos em casa porque temos que estar. Mas este livro fazia sentido em 2019, 2018, 2017 e não havia coronavírus, não é? Eu costumo dizer que antes do confinamento já as crianças estavam confinadas. Exatamente. O que significa que esta mensagem, esta reflexão, que pretende ser, no fundo, o mote para uma discussão alargada do ponto de vista político, pedagógico, e também parental, no sentido de libertarmos as crianças para que elas possam viver uma infância feliz, para serem adultos depois, mais tarde, empreendedores e também com sucesso, confiantes, robustos e não vulneráveis, não com dificuldades de ultrapassar riscos, com dificuldades de adaptação e de criatividade. É preciso que nós possamos viver. Nós temos um tempo longuíssimo para aprender as coisas. Não precisamos aprender tudo à pressa, com tudo dado e tudo pronto. O tédio e a frustração é fundamental para as crianças crescerem. Ou seja, o modelo de aprendizagem em Portugal está ultrapassado. Completamente obsoleto. As crianças têm que aprender vivendo, experimentando, e não estando sentadas quietas e caladas. A escola tem que ultrapassar este paradigma para ter um modelo muito mais participativo, cooperativo, em que as crianças aprendem convivências, sendo pequenos pesquisadores, pequenos exploradores, para aprenderem por eles próprios coisas significativas. De facto, temos que acabar com uma escola que funciona para os rankings, para entrar na universidade. Isso não tem nenhum sentido. O futuro é imprevisível e é incerto. Estamos a preparar as crianças para que mundo? Esta é a ideia. E não há dúvida nenhuma que ser ativo e brincar muito é a melhor ferramenta, o melhor processo para preparar estes seres digitais que estão nas nossas mãos e que não podemos perder esta oportunidade. Qual é o seu modelo? Não existe modelo perfeito. Não existe perfeito. Mas está associado à Cooperativa de Ensino à Torre e, portanto, sim, todas as pessoas dizem maravilhas sobre o professor. Eu partilhei este livro nas minhas redes sociais e a quantidade de mensagens que recebi de amigas minhas. É um gosto ouvir o professor, o meu filho tem o privilégio de ser ensinado por ele. Enfim, não há uma palavra, nunca ouvi ninguém a dizer o contrário sobre si. Agora, qual é o modelo que deve ser adotado? Qual é o modelo que o próprio professor adota? Primeiro, criar contextos de estimulação que sejam desafiantes, estimulantes e interessantes. Okay. Depois as crianças apropriam-se desses contextos. E depois é deixá-las crescer.
É preciso deixá-las crescer. Elas sabem qual é o rumo. Elas têm dentro de si capacidades de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. É só preciso dar os instrumentos para que elas se apoderem deles e depois poderem crescer. E nós, como adultos, temos que dar apoio, colo, carinho, afeto, proximidade, quando é necessário. E dar, quando for possível, distância para ser possível a autonomia. Ensinar é distanciar. Significa que eu tenho que dar todos os instrumentos, ensinar a pescar, para que eles, a seguir, possam desenvolver-se, cada um à sua maneira. Porque o que acontece muitas vezes na escola é que nós estamos a ensinar coisas muito cedo, sem sentido, não é? Demasiadamente precoces. Temos que deixar primeiro que elas se deem a conhecer e eu ter capacidade de as observar para que a seguir eu dê propostas que sejam importantes e significativas. Certo. Não são coisas para decorar, para depois colocar nos testes. Isso já não tem nenhum sentido. E as atividades extracurriculares? Isso é um verdadeiro inferno e eu diria que é uma vergonha nacional. Porquê? Porque as crianças têm que estar de manhã até à noite na escola, porque os pais estão a trabalhar. O conceito de escola a tempo inteiro foi uma necessidade do sistema para que as crianças estejam em algum lado. Nós hoje olhamos para a cidade, olhamos para as vilas e as aldeias e as crianças onde é que estão? Estão fechadas na escola. Passam o dia todo na escola, basicamente, não é? E depois têm atividades muito estruturadas. Veja, por exemplo, o que são as atividades de enriquecimento curricular. São formas progressivas de escolas paralelas. São escolas em cima de escolas. Quando o tempo dessas atividades extracurriculares deveriam ser tempo para a criança. Não quer dizer que uma criança não faça uma atividade esportiva, não faça uma atividade religiosa, ou mesmo ou de cariz uma atividade cultural, artística. Claro. Artística. Sim, sim. Agora, essas três dimensões estão esquecidas em Portugal. A cultura, as artes e principalmente a educação física, o desporto e o brincar livre. Está esquecido. Isso tem que estar na agenda política. Nós temos que preparar estes jovens para uma dimensão mais racional, no sentido de elas poderem captar instrumentos que são fundamentais na sua vida, para ultrapassar a puberdade, para serem adolescentes, para passarem para a vida adulta. E dar-lhes autonomia, participarem nos próprios processos. Hoje o que acontece é que a maior parte dos modelos são top-down, são impostos, não são negociados. As crianças não têm palavra. O tempo das crianças está subjugado a uma ditadura do tempo dos adultos. E por isso, o tempo disponível que elas têm para brincar durante o dia-a-dia, durante a semana, é muito curto. E o corpo está esquecido. Está esquecido na escola, está esquecido na comunidade. Está esquecido em casa? Está esquecido em casa. Há aqui mesmo, de facto... Isto é muito preocupante. É muito preocupante. É muito preocupante. Eu sinto-me muito preocupada também como mãe e se eu gosto de os ver na rua e saem muito todos os fins de semana, à exceção, naturalmente, destes tempos que vivemos. Agora, Tânia, quero dizer, eu sou otimista. Eu também sou otimista. Porque eu acredito que o futuro vai ser melhor. E eu acredito também que... Mas isso depende de quê? O futuro não fica melhor do nada. Coragem política. É preciso coragem política e políticas públicas que tenham um modelo mais ecológico, de reunir com estratégias interessantes e também, diria, ativas, no sentido de criar famílias ativas, escolas ativas e comunidades ativas. Temos que fazer esta ligação. E esta pandemia vem-nos ajudar a compreender isso, que temos que abandonar dinâmicas muito egocêntricas para passarmos a ter uma visão mais comunitária, fazer uma governança mais comunitária. E não só, também a preservação do planeta, como é a preservação do corpo, também temos que ter a preservação da natureza. E por isso eu fazia aqui um convite, já que estou em direto para o povo português, de que, pelo amor de Deus, deixem que as crianças possam contatar com o meio natural, possam contatar com a natureza, porque esse é o melhor remédio que está à nossa disposição. Elas necessitam do espaço e tempo livre para estarem no meio natural, descobrirem os ingredientes fundamentais, vitamina D, células T, que são essenciais até para criar uma capacidade imunitária. Não podem estar trancadas, não podem estar fechadas, não podem estar prisioneiras. Os prisioneiros nas prisões têm mais tempo livre do que as nossas crianças. Olha, isto é uma boa frase. Põe-nos em oráculos, faz favor. Os prisioneiros nas prisões têm mais tempo livre do que as nossas crianças. Gostava também de lhe fazer aqui uma pergunta, professor. É inegável que os tablets, telemóveis fazem parte da vida atual. Mas também é inegável que muitas vezes são uma solução prática para os pais que estão cansados e que têm supostamente pouco tempo. Porque na realidade temos pouco tempo, mas também às vezes não sabemos aproveitar aquele que temos, não é? Mas é possível coexistir com as duas realidades. Exato, como dizia... Nada tem que ser proibido.
Como dizia um grande pedagogo Freinet, que nos serve de referência ainda hoje a uma pedagogia ativa, é preciso ter bom senso. E é preciso ter equilíbrio. É claro que até aos 5 anos está provado que, de facto, estar muito exposto aos ecrãs não faz bem, porque as crianças têm que dormir bem, têm que ter uma boa alimentação e têm que ter um corpo ativo e brincarem muito. A partir dos 5, 6 anos, é claro que não faz mal nenhum ter 1 ou 2 horas frente aos ecrãs, quer na escola, quer em casa. A literacia digital veio para ficar. O futuro é digital, é virtual. De facto, há aqui uma revolução que está a ser feita em todo o mundo. A inteligência artificial vai mudar o mundo. Mas também é preciso dizer que nós temos milhões de anos de história e temos uma biologia que é preciso respeitar. Eu tenho necessidade de me mover. Estar sentado muitas horas é a pior doença do século. Para a coluna, para a mente, é uma verdadeira hecatombe. Portanto, nós temos que pôr o corpo ativo. Brincar em casa, estar ativo na escola e ter possibilidades de convites da comunidade para ir lá para fora. É preciso devolver a rua às crianças e é preciso também ouvi-las. As crianças são pouco ouvidas. Na semana passada, nós comemorámos o 30º aniversário da Declaração Internacional dos Direitos da Criança. Exatamente. Portugal aderiu. E eu pergunto, será que o direito 31º, direito ao brincar e ao tempo livre, está a ser respeitado em Portugal? Se calhar não. Se calhar não, em muitas situações. Será que o artigo 12º, que é o direito à participação das crianças exprimirem livremente aquilo que acham, que pensam, aquilo que estão motivadas, será que são ouvidas? Será que nós temos que ter políticas públicas em que possamos ouvir as crianças sobre as suas perspectivas do que é o futuro? Nós ouvimos muito poucas crianças, porque temos esta ideia de que os adultos... Claro que tem que haver regras, claro que tem que haver autoridade, claro, mas tem que haver, acima de tudo, muito amor, muita reflexão em conjunto, muito colo, muito afeto, isso é essencial. Mas também muita liberdade e autonomia. Sem autonomia não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento possível. Senão estamos a criar aquilo que eu digo, que são crianças totós e imaturas. De facto, o nosso cérebro tem uma progressiva maturidade, não é? Em que a criança vai tendo maior consciência de si e do ambiente. Não é? Como dizia o nosso cardeal Tolentino Mendonça, não podemos ter uma visão cartesiana em que o cérebro está para um lado e o corpo está para o outro. Ou seja, nós estamos a criar crianças totós e com uma imaturidade. De certo modo, eu refiro mais às inacreditável. questões do corpo, quando está em Claro. situação perante o risco, não é? Mas na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo, Claro. como é óbvio. E o corpo está esquecido. Está esquecido em casa, na escola e na rua. A rua tem que passar a ser novamente devolvida às crianças para que sejam ruas caminháveis, ruas verdes, ruas sustentáveis, numa perspectiva de qualidade de vida. Temos que reinventar um novo conceito de qualidade de vida em que um estilo de vida ativo nos dê saúde mental e saúde física. Regressar à escola em tempo de pandemia não é só recuperar as aprendizagens escolares e, por outro lado, ter preocupações com a saúde mental, claro que são óbvias. E a saúde física, onde é que está? Ninguém mais falou nisso. Desde as preocupações da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde em Portugal. E onde é que está essa reflexão? O que é que está a acontecer ao corpo das crianças e dos adolescentes? Desde março, o que é que está a acontecer? Alguém se está a preocupar sobre isso? Como é que vamos pagar carne a médio e a longo prazo? Esta é a pergunta que se coloca neste livro, Libertem as Crianças, das prisões a que estão neste momento a viver. Professor Carlos Neto, foi um gosto tão grande tê-lo aqui. Eu também, e gostei muito de estar consigo. E eu gostei muito de o ter cá e até aproveito para lhe dizer que daqui a algum tempo vou voltar a ligar-lhe para que volte, está bem? Porque acho que de vez em quando, e principalmente numa estação de serviço público de televisão, temos a grande responsabilidade de ouvir o professor Carlos Neto e de acordar dentro do nosso subconsciente, enquanto pais, que se calhar, muitas vezes, a culpa é nossa e não apenas do sistema. Sim, e também tem que haver muita coragem política para alterar muitas coisas. E que ela exista, estamos no tempo certo para isso. Professor Carlos Neto, Libertem as Crianças, a urgência de brincar e ser ativo. Tem o prefácio do Gonçalo M. Tavares e, por favor, a sério, este livro devora-se num instantinho. Eu li-o praticamente num fim de semana e acredite, desperta em nós mesmo a criança que ainda cá está. Basta que nos lembremos todos do que é que gostávamos de fazer quando éramos mais pequeninos. Um grande aplauso para o professor Carlos Neto. Obrigada.